Rafael, bom dia, né? Bom contar com a sua presença mais uma vez aqui na entrevista coletiva e mais uma semana cheia de trabalho, né? Todos elogiando muito o seu trabalho, inclusive os jogadores, né? O Kelvin acabou de falar sobre isso, né? Que o entrosamento tem sido muito facilitado pela comunicação entre os jogadores e o trabalho que você vem fazendo também. A importância dessas semanas cheias que você tem tido para trabalhar. Mais uma vez, bom dia, Rafael. Bom dia. É sempre muito importante para nós como comissão técnica. E quando eu falo comissão técnica, porque eu não é só o trabalho do Lacerda, né? De toda a comissão, tanto dos auxiliares que chegaram comigo, quanto da comissão permanente do Atlético. E esse é o caminho, o trabalho. Os principais fatores que eu acredito nos bons resultados é o trabalho, dia a dia. Então, quando tem semana cheia de trabalho é importante. Mas o principal são os atletas quererem, né? Os atletas comprarem a ideia, e nós temos um grupo, eu já falei logo que eu cheguei aqui, que o grupo é extremamente comprometido com o Atlético, e a semana está sendo muito proveitosa, já foi, então sempre que a gente está tendo a oportunidade de ter semana aberta, o crescimento deles, tanto coletivo quanto individual, é notório, e a gente teve uma semana importante, vamos enfrentar um adversário que está praticamente junto com nós ali na tabela, adversário paulista de qualidade, com bons jogadores, um treinador muito experiente, mas dentro da nossa casa a gente espera, com o apoio do nosso torcedor, fazer uma apresentação próxima do que a gente teve contra o Botafogo, com alguns pontos a serem evoluídos, mas o principal objetivo dos 3 pontos para a gente seguir nessa evolução dentro da competição. Bom dia, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio CBN. Você citou aí já, né, semana cheia para o trabalho, adversário também complicado e o Atlético podendo emplacar pela primeira vez nessa Série B sua segunda vitória consecutiva na competição. Qual que é a importância, né, dessa sequência de resultados positivos, pensando, quem sabe, em voltar a brigar pelo acesso? Lógico que a gente fala que a gente quer ir jogo a jogo, e isso é uma tônica aqui dentro do nosso elenco. A gente não está fazendo projeções a longo prazo, mas quando tu trabalha numa equipe com a camisa e a história do Atlético, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, assim, é uma vitória fundamental, que nem tu falou, é um adversário difícil. Os adversários paulistas, por si só, eles já vêm, né, de um estadual forte. É um mercado que os atletas gostam de ir trabalhar, então tem jogadores muito interessantes na equipe da Ferroviária. Mas para nós é fundamental a vitória. E sempre vai acontecer a primeira vez. Se não teve essa sequência, que seja agora, com todo respeito ao nosso adversário, mas é uma sequência que nos vai colocar numa outra situação dentro da competição. O campeonato ele é muito equilibrado, ele é muito... além de ser equilibrado, eu vejo que está muito perto, né, a parte de cima e a parte de baixo. E eu vim aqui antes do jogo contra o Botafogo e disse que a nossa situação era precisar buscar uma vitória para se afastar da parte de baixo. E tu vê que uma vitória já coloca nós em outra situação. Mas é um campeonato que não te permite ganhar um jogo, perder outro, empatar outro. Tu precisa ter uma sequência. Mesmo falando que tem que ser jogo a jogo, se a gente quer almejar e a gente quer almejar brigar na parte de cima, a gente precisa ter essa sequência. E passa por esse jogo dentro de casa, por isso que o nosso torcedor ele é fundamental. Ele nos ajudou no último jogo, tenho certeza que vai nos ajudar no domingo, para a gente ter uma sequência e, de fato, começar a brigar na parte de cima da tabela. Bom dia, Lacerda, Igor Adorno. Nós estamos ao vivo agora na Rádio Bandeirantes, nossa área. Na última entrevista, após a vitória, você falou da importância de ter essa semana cheia, né, de trabalho, de segunda até hoje, vai ter mais um treino amanhã. E a gente que está aqui no dia a dia do clube percebe que você começa a encontrar o time, digamos, ideal, né? Vai encontrando as suas peças, seus times, dá a cara para esse time titular. Queria que você falasse de como que foi essa semana, a importância do trabalho e se é realmente isso, você está chegando perto desse time ideal que você considera. A semana aberta é o que todo treinador quer. E esse ano a Série B está proporcionando isso. Uma coisa muito positiva até para... a gente sempre critica muito o calendário, né? Mas eu vejo que o calendário da Série B esse ano está muito bom. E eu que sou profissional da área e vou seguir, se Deus quiser, nesse mercado, eu espero que continue dessa forma, porque não é só a questão do treino, mas também da recuperação dos atletas, que é importante. E aí, claro, quando está num clube com a estrutura do Atlético, que te dá esse respaldo, né, de estrutura para recuperar os atletas, a semana aberta ela é fundamental. Sobre a equipe, claro que a gente sempre tem na nossa mente aquela equipe considerada titular, e quem se coloca como titular não é o Lacerda, são os atletas, e hoje a gente vai vendo, né, uma cara de time no Atlético. Acredito que está bem próximo. Respondendo bem direto à tua pergunta, vejo muito próximo.
não tem uma mesma, do que a gente vem treinando aqui, não vem sendo a mesma equipe, porque também tem retornos importantes. Sempre tem algum outro jogador suspenso, mas a gente vê que hoje o time já tem um esqueleto, vamos dizer assim, né, uma espinha dorsal, né, com os mesmos jogadores. Isso não quer dizer que quem hoje não está jogando titular hoje é considerado um reserva. Não, é momento. Acho que alguns jogadores estão se encaixando bem. Eu tive essa conversa agora com os atletas na última parte do treino, né? Eu costumo dizer, as conexões, o time ele tem que ser de forma coletiva, né, um todo, mas ele precisa ter pequenas conexões. O que é? É o ponta colateral. Vamos falar uma linguagem bem que todo mundo vai entender, né? É o ponta colateral direito, é o ponta esquerda com o ponta esquerdo, é os volantes ter uma determinada conexão, é o nosso camisa 10, a conexão com o nosso centroavante. Então, assim, se eu começo a rodar muito, trocar volante, trocar ponta, essa conexão tu acaba perdendo. Então, eu tô muito satisfeito com o rendimento dos atletas no treinamento e estou satisfeito que eles estão começando a ter essas conexões ainda maiores. Então, eu não posso querer rodar tanto, porque senão eu cobro deles uma maior conexão, mas ao mesmo tempo não dou sequência. Então, nesse momento aí que eu considero que é uma retomada do Atlético dentro da competição, eu entendo que essa manutenção de equipe para essas conexões aumentarem, ela é fundamental. Bom dia, professor. André Guimarães, do Globo Esporte. Um grande personagem do Atlético essa semana, com certeza, foi Alex, né? O zagueiro, titular absoluto no time, mas que está sendo sondado, sendo alvo do Botafogo, principalmente, né? Você está contando com o Alex para essa sequência, pelo menos para o próximo jogo? E fez parte também do seu trabalho durante a semana manter ele focado, porque a gente sabe que, claro, que propostas balançam, isso mexe em questão emocional. Como é que você trabalhou para que o Alex seja útil e seja bem também, né? Esteja bem para essa próxima partida? Assim, eu queria contar com o Alex, né, o campeonato inteiro, porque é um atleta de alto nível, mas eu entendo perfeitamente. Primeiro que o Atlético é um grande clube, que hoje está na Série B. Então é natural que os grandes do futebol brasileiro, e eu vi ventilar alguns nomes, né? A gente vê pela imprensa, mas eu sei, até para mim ligaram, né? Outros clubes. Então, assim, tu vê gigantes do futebol brasileiro procurando pelo Alex, mostra o trabalho do Alex, mas mostra o trabalho do Atlético, né? Porque o Atlético buscou o Alex, né? Fez um trabalho em cima do Alex, então mostra o que o Atlético pode fornecer hoje para um atleta, né? Em termos de estrutura, de todos os fatores. Então, assim, é um jogador importante dentro do elenco, mas eu entendo que isso vamos dizer que é uma lei natural. Um clube com a camisa do Atlético, com um grande jogador que é o Alex, é natural que hoje infelizmente o Atlético está na Série B, é natural que os times da Série A venham procurá-lo, assim como estão procurando. Talvez se o Atlético estivesse na Série A, talvez no ano que vem, se o Atlético estiver na Série A, aí a gente não vai perder determinado jogador. Então eu vejo isso como uma coisa natural. Sobre o foco do Alex, parece que não está acontecendo nada. Então, assim, isso... e eu falar aqui, talvez quem esteja assistindo de algum clube que esteja pensando, vai ver que tem um grande jogador aqui, até mentalmente, porque eu vou te dizer que eu tive uma conversa com o Alex de... Não sei se chegou a 5 minutos, e isso já faz mais de 2 semanas, porque esses interesses eles já vêm. Conversei com o Alex falou que está completamente concentrado e pensando no Atlético, porque é o clube que oportunizou ele. Então, é claro que o Alex, de certa forma, não sei qual é a vontade dele, mas entendo que ele queira almejar voos maiores, né? Um jogador que tem perfil para jogar na Europa. Então, assim, mas eu vejo um jogador totalmente comprometido com o Atlético, é um jogador extremamente profissional, eu tenho certeza que se ele ficar mais uma semana, se ele ficar mais um mês ou um ano, eu não tenho dúvida que ele não vai mudar o profissionalismo dele. Bom dia, Lacerda. Você falou sobre a semana do trabalho, mais uma vez a importância da semana aberta para trabalhar, e dessa vez o Atlético vem de uma vitória. Não foi como das outras vezes que vinha de um resultado negativo, de um empate, de uma derrota, enfim. Como que foi trabalhar também essa questão para que aquele resultado contra o Botafogo não seja somente um resultado isolado, digamos assim, e a atuação possa ser repetida ou até melhorada nesse duelo contra a Ferroviária? A atuação ela foi boa contra o Botafogo, mas a gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar coletivamente, e essa parte coletiva ela é total responsabilidade minha, porque individualmente eles estão melhorando.
individualmente no treino, no jogo e nos treinamentos eles estão melhorando. Então a responsabilidade pela melhora coletiva ela é total minha. Sobre a semana de treino é da maneira como eu gosto, porque na linha que eu trabalho, porque eu sei que é muito falado, né? Quando ganha um jogo, talvez os jogadores vão dar uma baixada na guarda, Não. Comigo é o contrário. Quando a gente ganha, eu cobro mais ainda. Quando a gente ganha, a gente treina mais ainda. Todos os números de GPS, por exemplo, essa semana foram maiores do que da semana passada, porque eu não consigo estar na zona de conforto. Às vezes, quando tu perde, tu precisa... Porque o jogador sofre muito na derrota, né? Talvez, às vezes, as pessoas que estão do lado de fora, não vocês, porque vocês acompanham aqui, pensam, perdeu. Não. Dificilmente um grupo que eu comando, porque se isso acontecer, e eu posso dizer em todos os clubes que eu trabalhei, se isso acontecer, eu sou o primeiro a pedir para ir embora. Eu não aceito acomodação de atleta, e nem de comissão técnica. Então, assim, quando a gente perde, muitas vezes nós temos que conversar mais com o jogador, motivar mais, conversar, mostrar que não está tudo errado. Então, assim, vocês podem ter certeza que não vai ter nunca acomodação, enquanto eu estiver aqui. Então, essa semana, depois, pós-vitória, ela foi ainda mais intensa, ela teve ainda mais cobrança, porque eu entendo que a gente precisa melhorar muito mais ainda. Mas a gente está no caminho certo. Ô, Lacerda, esse ano o Atlético não tem sido um time caseiro, né? Ele, na semifinal, empatou com o Anápolis, não saiu daqui com vantagem, foi eliminado da Copa do Brasil também aqui. Até agora o Atlético não mostrou esse lado caseiro do Antônio Scioli. É o momento agora de resgatar isso também, na tua opinião, e se me permite uma pergunta sobre um jogador específico. O Cauã, eu percebo que ele tem evoluído. Em setembro nós temos o Mundial Sub-20, ele foi um jogador que foi utilizado sul-americano. Você acredita que o Cauã ainda está em tempo de ser convocado para esse Mundial? Bom, primeiro que é um objetivo sempre nas equipes que eu comando ser forte dentro de casa. Eu não vou falar do passado, porque eu acho errado, de certa forma, eu estar falando de um momento que eu não estava no Atlético. Aí eu vou estar falando de algum treinador, colega meu de profissão, e eu sei que todos que passaram esse ano aqui são grandes profissionais. Mas o que eu posso falar desde a minha chegada, o primeiro jogo a gente teve uma Chapecoense, que vocês estão vendo o campeonato que vem fazendo, né, de G4, jogo extremamente difícil, equilibrado, e nós ainda numa remontagem de time, diferente até da equipe que hoje vem jogando, e a gente conseguiu um resultado de 0-0, não era ideal, mas quem teve a maior chance, a chance mais clara de vencer o jogo fomos nós. E aí o segundo jogo dentro da nossa casa, que foi contra o Botafogo, achei a nossa equipe muito superior ao adversário, não corremos risco praticamente na partida. Com todo respeito ao Botafogo, acho que poderia ter sido um placar mais elástico. Então é isso que a gente quer. A gente quer manter o que a gente fez contra o Botafogo, voltar, que o nosso torcedor sinta prazer de ir a Scioli para saber que vai ter uma equipe extremamente competitiva e que dentro de casa vai sempre buscar as vitórias. Porque eu me preocupo muito com o nosso torcedor, porque o clube ele é movido pela torcida, então a gente espera que a gente consiga entregar uma equipe competitiva. Sobre o Cauã, é um atleta jovem, um atleta com idade, né? Sobre convocação aí não cabe a mim falar, né? Tem a comissão da seleção brasileira, mas é um atleta que vem em evolução assim como todos os outros, tem muita margem de crescimento, ele vai errar assim como todos erram e também vai errar pela pouca idade, mas é um atleta muito profissional, comprometido, e se outras convocações virem, vai ser muito mérito e fruto do que ele vem plantando nos treinamentos e nos jogos. Lacerda, uma convocação para o torcedor do Dragão, para esse jogo de domingo. Queria que você falasse também sobre um comentário que o Adson fez aqui na entrevista dele essa semana, né? Não está tendo treino aqui agora, mas eles estão aqui, eles ficam aqui o dia todo, a comissão trabalha muito, nunca vi um povo tão trabalhador, né? Foi o comentário que fez o presidente durante essa semana, primeira convocação para o nosso torcedor. Não, convocar o nosso torcedor, como eu disse no jogo anterior, era até difícil eu vir pedir, porque a sequência de jogos, de resultados não eram boa, mas esse grupo ele tá muito focado, ele está muito comprometido com o clube, em melhorar, em tirar o Atlético da situação que estava de brigar na parte de baixo da tabela. E o que eu vi no último jogo, a atmosfera da Scioli, ela ajuda demais. Eu já enfrentei o Atlético aqui, é difícil, e agora eu estou a favor. Então, assim, a gente precisa do nosso torcedor, a gente vai fazer de tudo. A gente nunca pode prometer vitória, resultado, porque o resultado a gente não controla, mas o que a gente controla é a semana de treinos, e isso os atletas estão muito comprometidos com o clube. Então, convocar o torcedor no domingo, nos ajudar, é um jogo difícil, mas que uma vitória, uma sequência aí de 2 jogos dentro de casa com 2 vitórias,
vai nos colocar numa briga na parte de cima da tabela. Então, convocar toda a torcida é fundamental o seu papel, né, de nos ajudar para a gente conseguir uma grande vitória. Bom, essa questão é uma questão daí eu deixo para o presidente, mas que bom que ele está satisfeito, mas eu só vou ter o presidente satisfeito com o resultado. Essa questão de trabalho é uma coisa que eu emprego desde quando eu comecei lá em 2019 como treinador. A gente tem que viver o clube, então a gente chega às 7 da manhã, sai às 7, 8 horas da noite. A gente tem que viver o clube porque é quem nos paga, é o que nos dá essa oportunidade de trabalhar, mas para um presidente a gente tem que entregar resultado e é isso que eu estou em busca.